Muito bem, retomamos, estamos verificando o artigo 7º do Estatuto da OAB, vimos até então os 11 primeiros incisos, as 11 primeiras prerrogativas ali expressas, e vamos continuando a partir do inciso 12, né? O que diz o inciso 12? O inciso 12, ele vai ao encontro também do que falava anteriormente o inciso 6, porque além de poder ingressar livremente nas repartições públicas, nos juízos, nos tribunais, enfim, ao advogado também compete, com base no inciso 12, falar sentado, em pé, onde ele esteja atuando, né? Seja no tribunal, seja no juízo, num órgão de deliberação coletiva, administração pública, poder legislativo, é uma prerrogativa que ele tem. O advogado pode falar tanto em pé quanto sentado, como ele achar melhor para aquela ocasião. O inciso 13 e o inciso 14, eles vão iniciar com a expressão examinar. Examinar o quê? Bom, o inciso 13, ele vai tratar assim, dos processos. Vamos colocar da seguinte forma: o inciso 13 vai tratar do prerrogativa que o advogado tem de examinar em qualquer órgão do poder judiciário, do poder legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos, sejam eles que já estejam acabados, né, finalizados, findos, como a gente diz, ou processos que estejam em andamento, tá? Mesmo que ele não tenha procuração constituída nos autos, tá? Quando estes processos não estiverem sujeitos a sigilo, garantido-lhe o direito, inclusive, de tirar cópia e poder tomar apontamentos, né? Tomar por escrito alguma informação que ele entenda relevante com base na sua consulta, tá? Então, nessa situação, o advogado, ele pode retirar o processo em carga, né? Retirar o processo em carga, desde que ele tenha procuração. Mas se ele não tiver procuração e o processo não corre em segredo de justiça, ele vai poder tirar o processo, fazer vista, tomar apontamentos, tudo isso é uma prerrogativa, é um direito do advogado. O inciso 14, ele amplia esse inciso 13, porque ele também estabelece o direito do advogado de examinar, né, qualquer inquérito policial, tá? E qualquer auto de prisão em flagrante. Então, ainda que esteja sendo feito algum tipo de investigação de qualquer natureza, tendo finalizado ou em andamento, é direito também do advogado copiar peças e tomar apontamentos, seja esse processo, esse inquérito policial esteja tramitando no meio físico, seja ele meio físico ou meio digital. Então é uma prerrogativa importantíssima que o advogado tem, que mesmo sem procuração e desde que o processo não ocorra em segredo de justiça, ele possa ter acesso aos autos de um processo, a um inquérito policial, ao auto de prisão em flagrante, finalizado ou em andamento, para tomar vista ou para simplesmente tomar apontamento de algum ponto relevante que ele considera. Então isso é o inciso 13º e o inciso 14º. O inciso 15º, né, vai tratar da possibilidade do advogado também ter vista de processos aí judiciais ou administrativos. Então, se o advogado ele faz algum tipo de representação perante uma repartição pública, por exemplo, em um âmbito administrativo, o advogado também vai poder ter vistas desse processo, tá? Ou até mesmo retirá-los em carga no prazo legal para análise. Então a ideia aqui é a seguinte,
que se ele for o advogado da causa, né, do processo, seja judicial, seja administrativo, com procuração anexada no processo, é bom que se diga, ele vai poder retirar esse processo em carga pelo prazo previsto em lei. E se ele não tiver procuração nos autos, ele só vai poder retirar em carga, atenção para isso, quando ele não tiver procuração nos autos, ele só vai poder retirar em carga processos que estejam finalizados, tá? De processo, ele pode tirar carga de processo por 10 dias, processos que não tenham procuração constituída nos autos. Então, se o processo já está arquivado, está finalizado, sim, é findo, não precisa da procuração nos autos para retirar este processo. Se o processo estiver em andamento, sim, só vai poder levar o processo no prazo previsto em lei se ele tiver procuração nos autos. Isso está lá no inciso 16. Então, o 15 estabelece que ele pode retirar o processo em andamento, seja judicial ou administrativo, no prazo legal, se ele tiver procuração nos autos, e se não tiver procuração, pelo prazo de 10 dias de processos findos. Tá? Importante aqui colocar o seguinte, né? Que existe uma diferença interessante aqui quando se trata desse inciso 16, que envolve a questão do advogado que não tem procuração nos autos. A pergunta que vem à mente é a seguinte: e se esse processo era um processo que corria em segredo de justiça? E aí? O advogado ele vai poder levar o processo em carga, mesmo o processo finalizado, porque é uma prerrogativa que ele tem, mesmo que não tenha o segredo de mesmo que tenha, né, o segredo de justiça? E a resposta para isso é que não. Se esse processo finalizado ele corria em segredo de justiça, o segredo de justiça se mantém e o advogado só vai poder levar em carga se tiver procuração. Se não tiver procuração, não leva, mesmo que tenha esse dispositivo, essa prerrogativa do inciso 16. Esse inciso 16 ele não se aplica quando o processo correu em segredo de justiça, certo? Importante aqui, aproveitando o ensejo, de fazer uma diferenciação, né? Qual é a diferença entre o segredo de justiça, o processo que corre em segredo de justiça e o processo que corre em sigilo? Vejam, o processo que corre em segredo de justiça, ele nunca vai desaparecer o seu segredo de justiça, mesmo que o processo tenha transitado em julgado. O sigilo vai. Quando transita em julgado um processo, se esse processo correr simplesmente em sigilo, perde-se o sigilo e, por óbvio, pode o advogado retirar em carga sem procuração. Agora, se esse processo correr em segredo de justiça, mesmo que o processo tenha findo, vai precisar de procuração para poder retirar o processo que corria em segredo de justiça, retirar em carga o processo que corria em segredo de justiça. Tá? Da mesma forma, assim, se tiver algum documento nesse processo, só no processo físico, né? Agora em tempos de processo digital isso vai ficando cada vez mais ultrapassado. Mas uma outra questão que é importante levantar aqui é que se esse processo que quer ser levado em carga tiver algum documento de difícil reparação ou que justifique a permanência dele em cartório, tá? Na vara, enfim, independente se tem procuração ou não tem, o advogado não conseguirá ter carga dos autos, apenas a poder ter vista dos autos. Então isso vai obviamente depender de uma interpretação dada pelo juízo, né? Mas a ideia é que se houver um processo físico e tiver algum ato a ser praticado de muita relevância, tem um documento que é muito relevante, não pode, isso e dar carga desse processo pode alterar a lisura desse documento, né? Um documento de difícil reparação, às vezes, enfim. Quando isso acontecer, pode o juízo decretar a impossibilidade de levar esse processo em carga e aí o advogado, com ou sem procuração, só vai poder ter vista dos autos em cartório, mas não vai poder retirar em carga esse processo por conta dessa
situação. Uma outra questão aqui que é interessante levantar é que se o advogado, isso se aplicava muito em tempos de processo físico, né? Reitero, agora em tempos de processo eletrônico, tem muitas questões que vão cair em desuso até pela perda do objeto, por assim dizer, né? Mas, por exemplo, quando o processo era físico, só valer... Vocês sabem que conforme o CPC, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele estabeleceria punições ao próprio advogado que não devolve os autos, como o próprio Estatuto trata em alguns momentos. A questão é que só pode o advogado ser cobrado em relação à não devolução dos autos ou ser cobrado algum tipo de punição ao advogado que não devolveu os autos a partir da intimação do juiz para devolver os autos. Isso é um ponto que sempre caiu muito em exame de ordem, no seguinte sentido: imagine que o advogado retirou o processo em carga e o prazo dele legal é 10 dias. Quer dizer que se passou esses 10 dias e o advogado não devolveu o processo, ele pode ser punido? Com essa pena de não poder ter mais acesso, de não mais poder retirar processo em carga? E a resposta é não. Por quê? Porque para poder valer essa punição, para poder ser aplicada essa punição, tem que haver uma nova intimação antes, uma intimação do juiz para devolver os autos. Então, se o juiz estabeleceu lá um prazo de 5 dias após ter fim dos 10 dias legais para o advogado ficar com o processo, deu esses 5 dias para devolver, o juiz intimou o advogado para devolver o processo em 5 dias. Passou os 5 dias e o advogado não devolveu, aí sim. Aí pode ser aplicada a pena, inclusive essa pena que até aqui, quando o processo físico ele era uma realidade, né? Agora está em desuso, poderia ser aplicado, de que o advogado não poderia mais retirar processo em carga, E esse, com certeza, até o trânsito em julgado dele, né? Então, essas são algumas questões referentes a essa possibilidade de tirar processo em carga, de ter vista do processo, estão ali no inciso 15 e o inciso 16 do Estatuto. O inciso 17 do Estatuto trata de um instituto também muito cobrado em exame de ordem e que tem uma relevância muito grande na advocacia, que é a figura do desagravo. O que é o desagravo que o inciso 17 aborda? Né? Quando diz ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Bom, importante a gente colocar que para caracterizar o desagravo, para poder ser requerido o desagravo e promovida essa situação, tem que ter havido perante o advogado uma ofensa cometida por um agente público. Então o advogado foi desrespeitado em alguma de suas prerrogativas por um agente público, por um juiz, por um promotor, por um delegado, por um agente fiscal, né? Uma ofensa no exercício da profissão, na atuação profissional dele. Então ele foi ofendido por um desses agentes públicos, tá? Então aqui já descarta, né, essa ideia de achar que pode ser algum tipo de motivo político, religioso, pessoal, tá? Não é isso, é um desrespeito, uma ofensa cometida no exercício da advocacia. Então, quando isso acontecer, pode ser requerida a instauração de um processo de desagravo, né? Do qual vai ser garantida a ampla defesa e o contraditório, obviamente, para o agente público que teoricamente cometeu a ofensa, tá? E aí, se constatada após o devido processo legal esse desagravo, a seccional vai promover um ato de desagravo referente a essa conduta praticada por esse agente público. Então imaginemos um advogado que foi desrespeitado no exercício da sua profissão por um juiz da vara Y, certo? E aí teve todo esse processo aberto pela Conselho Seccional, o Conselho decidiu que é caso de desagravo.
numa determinada data designada, vai haver um ato público com a presença da OAB, né, se possível do advogado que foi ofendido, e vai ser feito um ato público, enfim, nesse local, né, para caracterizar a figura do desagravo. Tempos atrás repercutiu nas mídias sociais uma situação de uma advogada lá no Rio de Janeiro, uma advogada negra lá no Rio de Janeiro, que ela se sentiu lesada nas suas prerrogativas porque ela foi fazer uma audiência no juizado, eu não me lembro qual local, qual a comarca, enfim, mas ela foi realizar uma audiência num juizado, e dentro desse juizado, quando ela queria fazer a sustentação, ela gostaria de fazer a defesa oral no juizado. E a juíza leiga, então, na oportunidade, não autorizou, não deixou ela fazer essa defesa oral, que era uma prerrogativa que ela tinha por tal processo tramitando no juizado. E aí teve vídeos na época que repercutiram ela sendo arrastada por seguranças, enfim, para ser retirada da sala de audiência. E obviamente que isso causou uma comoção muito grande, a OAB foi acionada e foi requerida a promoção de um desagravo em função da prerrogativa funcional violada na conduta contra essa advogada. Enfim, então é um exemplo de uma situação em que o advogado foi ofendido no exercício da profissão e pode, nesse caso, a seccional da sua, onde ele atua, fazer esse tipo de ato em prol de sua defesa. Importante colocar aqui, que além desse inciso 17, complementa algumas informações o parágrafo 5º do Estatuto, desse mesmo artigo 7º, tá? O parágrafo 5º, ele vai estabelecer que ao advogado, né, que o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, né, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Isso quer dizer que nada também afasta a possibilidade do advogado ofendido promover uma ação criminal, enfim, contra o que ele considera a agressão sofrida por esse agente público. Importante colocar o seguinte também, que isso também já foi questão de exame de ordem. O advogado, a OAB ela pode instaurar isso de ofício, pode um terceiro instaurar o desagravo, não precisa ser efetivamente o agravado, né, a figura, o advogado ofendido que vai instaurar o pedido de desagravo. Ou seja, o advogado ele pode nem querer participar desse ato, pode não querer não querer se envolver nisso, mas é autorizado que o desagravo seja aberto de ofício pelo Conselho Seccional, pela OAB, e também por um terceiro, por um outro colega advogado, porque é aquilo que nós sempre dizemos. A ofensa de uma prerrogativa sofrida por um advogado não atinge só aquele advogado, atinge a classe como um todo. E por isso, nessa condição, o desagravo deve seguir, mesmo que o advogado que efetivamente foi ofendido não tenha interesse na continuidade dessa situação. Então esse é o inciso 17, que trata do desagravo. O inciso 18 vai tratar, em conjunto ali com o parágrafo 4º também do Estatuto, que o advogado ele tem o direito de usar os símbolos privativos da OAB, né, é um direito que ele tem, como ele tem direito de ter salas especiais, né, e permanentes para o uso de advogados nos locais em que ele atua, no poder judiciário, no poder executivo, nos fóruns, nos tribunais, nas delegacias de polícia, presídios. Então, o advogado tem direito de ter essas salas especiais nestes locais. Se vocês vão notar também, como nós já falamos anteriormente, que por conta daquela ADI, né, a ADI 1127 do Supremo, que analisou algumas questões do Estatuto, também está arriscado ali no parágrafo 4º a expressão e controle assegurados à OAB. Quem vai analisar qual é a sala que vai ser utilizada, enfim, quem é que vai dizer
em que sala, qual vai ser a sala especial para os advogados, para a OAB, é o Poder Judiciário, né? É o poder, na verdade, é a delegacia, é o presídio, é o fórum, né? É quem controla aquele ente que vai dizer qual o local destinado ao advogado, mas o advogado tem que ter uma sala especial para seu uso, né? Então aqui, por exemplo, na nossa região, todos os comarcas ao redor basicamente tem uma sala especial para a OAB, né? Onde o advogado lá, a OAB, né? Enfim, conforme a subseção que ele está atuando, vai manter lá equipamentos que ele pode usar, tipo um scanner para digitalizar documentos, às vezes precisa de fotocopiadoras, computadores, né? Tudo nessa sala especial destinado ao uso do advogado. Então esse é o inciso 18 e o parágrafo 4º que vai em encontro dele. O inciso 19 vai abordar que o advogado ele não tem a obrigação de depor como testemunha, porque ele é ressalvado esse segredo profissional, né, o sigilo, que é uma garantia do advogado, né? Então ele não precisa depor como testemunha num processo no qual ele funcionou, ou devia funcionar sobre algum fato que envolva alguma pessoa da qual ele foi advogado, né? Ainda que autorizado pelo constituinte, ele não tem essa obrigação por conta do sigilo profissional, que é um direito que ele tem. Então, nessas condições, o advogado é obrigado a guardar o sigilo de informações, tá? Que foram recebidos no exercício da profissão. Quando que pode quebrar esse, entre aspas, sigilo profissional? Bom, é uma questão bem subjetiva, mas a ideia aqui é que toda vez que esse sigilo profissional envolver caso de vida, honra, inclusive de terceiro, ou afrontar a honra do próprio advogado, até mesmo para a defesa, é preciso de autorização do cliente, tá? Então isso quer dizer o seguinte, que fora essa ideia de que quando envolver a honra, a vida de terceiro ou do advogado, ele pode quebrar o sigilo, né? Quando ele tiver que usar algum fato em si para fazer a sua defesa propriamente dita, aí depende de autorização do cliente. Mas obviamente, né? Se um cliente lhe confessou que vai assassinar fulano de tal às 20 horas do dia tal, no local tal. Veja, tem a vida de alguém em jogo. Isso admite que o advogado quebre o sigilo profissional e comunique às autoridades que está prestes a acontecer um crime. Então, em situações que envolvam vida, honra, inclusive de terceiro, né, ou que afronte a própria honra do advogado, nesses casos apenas, é permitido quebrar o sigilo profissional do inciso 19, que é um direito, uma prerrogativa profissional. O inciso 20, tá, vai dar autonomia ao advogado para que ele possa, toda vez que, quando ele estiver pronto a fazer uma audiência, né, veja, audiência designada para o horário X, segundo o inciso 20, o advogado não é obrigado a esperar, veja, não é obrigado a esperar, caso ele esteja lá esperando que seja pregoado a sua audiência do horário tal, tá? Desde que tenha passado 30 minutos, tá? 30 minutos e ainda não apareceu a autoridade que deva presidir essa audiência. Então o juiz não apareceu, ninguém sabe onde está o juiz. A audiência é marcada para as 2 horas da tarde, já são 2h32, ninguém sabe onde o juiz está. Numa situação como essa, é prerrogativa do advogado poder se retirar do recinto. Então, ele vai poder pedir uma certidão, né? Comunique-se, né, que eu estive aqui para fazer a audiência, que o magistrado não compareceu, a pessoa que vai presidir o ato, e por isso eu estou me retirando. Então, é uma prerrogativa que ele tem, tá? Desde que tenha passado esse prazo e que seja um motivo injustificado.
o fato de pautas atrasarem para início da sua audiência não é um motivo injustificado. Portanto, nessa situação não cola a aplicação desse inciso 20. É só se o advogado, se a autoridade, né, o juiz, não comparecer e não dar satisfação no prazo de 30 minutos. E para fechar o artigo 7º, nós temos o inciso 21. O inciso 21 vai estabelecer que é direito do advogado, tá, assistir o depoimento do seu cliente. Tá? O advogado ele até pode ter acesso limitado em relação às provas que estejam em andamento, provas que ainda estão sendo produzidas, né? Porque ainda a diligência há de ser cumprida e a prova não foi anexada nos autos. Então o advogado pode ter acesso limitado a isso, tá? Sob o fundamento diz que isso pode comprometer o resultado útil do processo. Agora, ele tem o direito de acompanhar o depoimento do seu cliente, tá? Durante a apuração das infrações, sob pena de anulidade absoluta do interrogatório perante a entidade policial. Então, é um direito que ele tem, tá? Então, é uma prova em andamento e o advogado tem direito de acompanhar a produção dessa prova. Então, toda vez que houver depoimento de um cliente que está respondendo o inquérito policial, enfim, um ente administrativo, o advogado tem o direito de acompanhar sob pena de nulidade absoluta do interrogatório. E paramos por aqui, pessoal. Chegamos então no inciso 21 do artigo 7º, tá? Só para fechar, lá no parágrafo 2º, tem uma disposição que também se aplica à figura do advogado, que é a imunidade profissional, né? A imunidade, porque a gente pode atrelar aqui, inclusive, ao inciso 19, que é aquele inciso que trata do sigilo profissional do advogado, e a gente pode estender esse sigilo profissional ao parágrafo 2º, que vai tratar que o advogado no exercício da profissão ele é imune e não responde pelos crimes de injúria subjetiva da pessoa. Isso significa dizer que o advogado no exercício da profissão ele tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele. Né? Quando ele fala em injúria, em crime de injúria subjetiva da pessoa, quando você chama, por exemplo, você é ladrão, você está ofendendo, falando uma injúria da pessoa. Né? Numa situação dessa, o advogado tem imunidade profissional. Da mesma forma, a difamação, né? Que é aquela situação em que ele viola a honra da pessoa. Você é devedor. Né? Chamou o juiz de ladrão, de burro. Né? Isso não quer dizer que o advogado não vai poder sofrer uma censura por faltar com a urbanidade na sua atividade profissional, assim como responder por outras questões. Mas no exercício da profissão ele tem imunidade profissional. Agora, quando se tratar de desacato, o desacato também caiu naquela DI 127 do Supremo, ou seja, desacato o advogado responde. Tá? Aí não tem imunidade profissional quando se tratar de desacato, mas quando se tratar de injúria e difamação, o advogado tem imunidade profissional. Certo, pessoal? Fechamos então os direitos e prerrogativas do advogado. Um tema um pouco extenso, porém assaz relevante. Espero que vocês tenham gostado. O artigo 7º é autoexplicativo, porém é sempre importante dar uma leitura com esse acompanhamento para destacar pontos que às vezes passam despercebidos. Por hoje é isso, pessoal.